nós vemos no versículo 1, se alguém lembrar aí de outra passagem, me corrija, mas nós vemos a misericórdia do Senhor aqui, para com Ezequias, diante da morte, né, o Senhor dá um tempo para que ele ponha em ordem a sua casa. A notícia da morte sendo dada ao homem vivo pelo profeta, né, Isaías. E nós vemos a voz do profeta não era estranha a Ezequias. E ele aceita essa palavra. E ele ora ao Senhor. Nós vemos que se o homem pudesse ter esse privilégio de poder ser anunciada para ele, põe em ordem a tua casa aí, vê tudo que você vai fazer com seus bens, com seus filhos, com seus parentes, com quem você quer falar, fala tudo que você tem que falar aí, porque você vai morrer. Vemos que como o Senhor é misericordioso, e ele fala com o homem. Também nós temos na palavra de Deus, hoje é o dia da salvação. Não tampeis os vossos ouvidos, para essa verdade. Em Hebreus fala 3 vezes: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, hoje também o Senhor está sendo misericordioso para com o homem, dizendo que hoje é o dia da salvação. Procrastinar, deixar para mais para frente, isso não vem ao caso igual o de Ezequias aqui. Ele tinha um tempo, o Senhor tinha dado um tempo para ele, para colocar em ordem. Mas a ordem hoje para o homem é: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E o Senhor está sendo misericordioso também hoje. Não é diferente, desse privilégio que teve esse homem, porque nós temos a verdade. Nós temos a verdade nos evangelhos, principalmente que o Senhor Jesus fala que ele veio abolir a morte, e trazer a luz e a incorruptibilidade. E não nos é estranho também a morte. E é interessante que nós temos que andar de tal modo, de sermos sábios, para que a morte também não nos apanhe de surpresa. Claro que não é surpresa, eu digo, se nós estivermos andando diante do Senhor com sinceridade de coração, mas vai ser uma surpresa se nós estivermos andando de uma maneira não reta, como Ezequias pode orar aqui. Nós vemos: andei diante de ti em verdade com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, versículo 3. E chorou Ezequias muitíssimo. Então ele estava andando, tinha seu andar reto, só que o Senhor... nós não temos esse anúncio, Então é interessante que nós nos encontremos no estado de Ezequias aqui, com o coração reto, poder orar para o Senhor e dizer: Senhor, eu tenho andado em verdade, perfeito. Então a morte não nos vai apanhar de surpresa nesse caso, Então é bom que nós já tenhamos já tudo delineado, tenhamos tudo já colocado em ordem. Também com relação à vinda do Senhor, nós que somos cristãos, nós não estamos aguardando a morte, sem dúvida nenhuma, nós estamos aguardando a vinda do Senhor. E também ver de que não durmais, Somos filhos da luz, não andemos como os demais que estão dormindo, são da noite, Vive embriagados, sejais sóbrios, fala a palavra. Como teria sido a história de Ezequias se ele tivesse dito como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, coroa de justiça me está reservada,
ou mesmo se ele colocasse como Paulo também, eu sei que, como ele fala, esqueci a passagem, melhor ficar do que... Tem o desejo de partir, estar com o Senhor, porque isso é ainda melhor, né? Mas se for proveitoso para o meu trabalho, então eu prefiro ficar. Filipenses 1. Filipenses capítulo 1, versículo 22. Mas se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, e tendo essa confiança, sei que ficarei, e permanecerei com todos vós. Mas eu acho que depois tem uma outra passagem, em Timóteo, que ele fala que ele já sabia que o tempo da sua partida estava próximo, e ele se resigna a isso. Ele sabe que... 2 Timóteo 4:6. Isso. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Ele sabe que vai morrer, ele aceita, né? Ele aceita isso. O Senhor já revelou a ele, acho que a Pedro também é revelado que tinha terminado o tempo dele aqui, e ele ia fazer questão de que depois da sua partida fosse lembrado, então as suas palavras fossem lembradas. Mas Ezequias, por mais que seja louvável, né, a oração dele, se ele tivesse simplesmente aceitado a vontade do Senhor, porque o Senhor já tinha determinado isso para ele, como teria sido o final da vida dele? Porque quando nós vemos o que acontece com Ezequias depois que ele recebe a sua saúde de volta, eu acredito que no final da sua vida ele possa talvez até ter pensado, teria sido melhor se eu morresse naquela ocasião. Porque no próprio capítulo agora, lá em 2 Crônicas, ele vai falar que Ezequias, 2 Crônicas capítulo 32, versículo 24, naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte, e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração. E aqui no nosso capítulo, nós vemos que dá uma descrição mais detalhada, vai dar no capítulo 39, como foi esse orgulho de Ezequias, vai explicar no capítulo 39. Ou seja, eu não sei quanto tempo Deus deu a Ezequias a mais, mas foi um tempo absolutamente inútil para a vida de Ezequias, para o currículo de Ezequias, né, para a biografia dele. Ele poderia ter parado onde parou. E às vezes o Senhor nos mostra coisas que não é para seguir adiante, porque a gente sabe que a oração, ela é necessária, ela é importante, mas a oração que é feita em conformidade com a vontade de Deus, em comunhão com Deus, em comunhão com os pensamentos de Deus. Porque às vezes nós pedimos e não sabemos como pedir, e Deus dá. Pode acontecer que Deus dê para a gente aprender que não era aquilo que nós precisávamos. Quantas vezes nós pedimos algo, né, e recebemos, e depois deu tanto trabalho que a gente olhou para trás e falou assim, não devia ter pedido isso. Não devia, não deu certo. E talvez seja o caso também da gente aprender isso com Ezequias. Nós vemos no aspecto profético, né, dessa
esse capítulo 38 de Isaías, algo que se refere ao remanescente dos judeus também, que eles, após grande tribulação e choro, e estarem num estado muita prova, né? Eles então são ao terceiro dia restaurados e recebem bênçãos da parte do Senhor. Podemos ler em 2 Reis capítulo 20, que fala dessa mesma passagem. Capítulo 20 de 2 Reis, versículo 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído no meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: toma uma pasta de figo, e tomaram e a puseram sobre a chaga, e sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus? 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio do sol de Acás. Então o Senhor estava fazendo algo com Ezequias, por amor e por graça, dando esses 15 anos, porque ele tinha no versículo 6, no final do versículo: e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Deus havia prometido que o Messias, que o libertador de Israel, viria da tribo de Judá e da descendência de Davi. E Ezequias não tinha filho até essa data que ele ia morrer. Então Deus prolonga esses dias a ele, né, por misericórdia, mas também cumprindo por amor a Davi, a sua promessa feita a Davi, e dar então um filho que depois então seria o sucessor de Ezequias no trono, e da linhagem da qual então viria o Cristo. Então é impressionante toda essa maneira, né, de Deus tratar as coisas, fazendo com que as pessoas cumpram o seu propósito, mas ao mesmo tempo também sejam responsáveis por aquilo que eles fazem. Então nós vemos que somente Deus consegue juntar todas essas coisas e fazê-las, né, de uma maneira justa, santa e por amor. Então não há de maneira nenhuma injustiça, nem impureza nenhuma, e também não é falta de amor, mas Deus está fazendo, cumprindo algo que seria então
como um todo, né, a vontade do Senhor em tudo isso. E existe um profeta que eu não achei aqui, eu li de manhã, mas não encontrei, que ele fala desse terceiro dia. Oséias 6:2. Oséias mesmo? Leia por mim, por favor. Você está lendo? Eu pensei que era um capítulo 5 de algum dos profetas menores, não achei. Oséias 6:1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. E esse então é o cântico, né, também de Ezequias, que ele faz, baseado nisso, que é o terceiro dia, né, e ele iria à casa do Senhor, e ele louvaria o Senhor, e assim os judeus, o remanescente das nações, dos judeus, também farão isso, depois de terem passado pela grande tribulação, por todo esse sinal de morte que eles teriam, né, o terceiro dia, eles serão também libertados, e com esse propósito de louvar para sempre o Senhor e adorar, porque os vivos fazem isso, como diz Ezequias, né? Quando ele fala no seu discurso, não quer dizer que aqueles que morreram acabaram para sempre, não vão louvar a Deus. Ele não está dizendo isso. Isso se refere aqui na terra, a vida do homem aqui, nessa terra, enquanto ele vive, ele pode fazer essas coisas, ele pode louvar a Deus, ele pode dar graças, ele pode orar, buscar, mas depois de morto já está tudo selado para então o estado eterno que ele desfrutará, ou que ele perecerá, sofrerá os seus juízos. Esse terceiro dia aí, alguém escreve que seria então a restauração nacional de Israel, que vai haver tudo isso que o irmão acaba de mencionar. Estou pensando também essas duas características. Eu fico pensando, seja de Ezequias, ou seja o remanescente de Israel restaurado, essas duas características nos sentimentos desse, no caso, se for colocar profeticamente, do remanescente no dia do seu livramento. Que seria o versículo 17, fala assim: eis que, para a minha paz, eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Então, o que deveria ser tratado, ele lança, aquele que o livra, lança para trás de suas costas. E o sentimento disso é o louvor. No 18 fala, porque não pode, é um parágrafo, né? Porque não pode louvar da sepultura, nem a morte glorificar, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Olha, como foi mencionado. Os vivos, esses que louvarão, como eu que faço, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo eu meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Então ele reconhece que para trás das costas desse que livrou foram lançados todos os pecados. Isso redunda nesse louvor. Ele está falando assim: todos os dias nós louvaremos, todos os dias de nossa vida nós louvaremos na casa do Senhor. Estava pensando no coração de Ezequias, que é o mesmo nesse sentido, porque ele não está. Semana passada foi mencionado que nesse capítulo 38 e no 39 não é um tipo de Cristo, como foi mencionado profeticamente.
é da nação. Então essa nação restaurada, já esse remanescente, sabendo que foi liberto, o coração vai se transbordar em louvor, quer dizer, o fruto dos lábios vai ser louvor. Então eu fico pensando, mesmo nos nossos exercícios mais profundos também, tenho pensado nisso. E depois de tudo, lá na frente, nós vamos olhar para trás e ver que os nossos pecados foram lançados na posse desse libertador, e depois vai se redundar em louvor. Apesar de toda a dor, apesar de tudo que nós tivemos que passar, o resultado final vai ser: louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Então essas duas características, os sentimentos do remanescente, fica bem patente aqui, certamente são os mesmos sentimentos, porque Ezequias está fazendo esse cântico, essas escrituras, que depois que ele sarou da sua enfermidade. E, como foi mencionado na semana passada também, essa é a segunda prova. Teve a primeira prova, que foi eles serem libertos do Assírio. Isso no futuro também eles vão ser libertos, né? Do Assírio na sua última forma. E depois do segundo ataque. Então agora vem essa doença, que é a segunda prova. Num certo sentido, é a morte de Israel para a ressurreição, né, no futuro. E o terceiro vai ser essa profecia do cativeiro babilônico, que ele vai mostrar e vai sucumbir, né? Então são essas três provas, um contra o Assírio, agora a doença, e no terceiro que ele vai mostrar tudo que ele tinha, não vai esconder nada.